Amém? Estenda essas mãos para cá. Vamos abençoar a vida dele, para que ele derrame tudo nesta noite, tudo aquilo que ele recebeu de Deus. Mas ore também pela sua casa, pela sua família, pelo fruto das suas mãos. Vamos abençoar a vida dele? Bondoso Pai Santo, aqui está o teu servo, instrumento do Senhor nessa noite, para ministrar a tua boa palavra, Senhor. A palavra que cura, liberta e restaura. Nós já te adoramos, Senhor, já te entregamos o nosso melhor, mas precisamos ouvir, Senhor, tudo aquilo que o céu tem para nós. E hoje ele é o teu instrumento, hoje ele é a boca do Senhor, uma boca profética aqui nessa noite. Eu quero te pedir como servo do Senhor, vai de encontro, Senhor, a tua casa, a tua família, aos seus filhos. Pai amado, abençoa ele onde ele colocar os seus pés, em cada congregação, o seu ministério, Senhor. Abençoa ele onde ele colocar as suas mãos, que possa prosperar, Senhor, e abençoado, Senhor, a sua semente. Cada projeto, cada sonho, Senhor, que hoje seja um daqueles dias que o Senhor marca o ministério dele como instrumento de Deus. Abre os céus, meu Deus, e tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para derramar, derrama até encharcar esta igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, onde houver uma batalha espiritual, para que esta palavra não entre nos nossos corações, Pai, agora, meu Deus amado, quebra toda barreira, Senhor, todo mal, que os nossos ouvidos estejam para ouvir a sua palavra, e a sua palavra seja para nós um alimento sólido, Senhor, e abençoado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Receba o nosso pastor com uma salva de palmas. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Cristo? Digam glórias a Deus. Motivo de muita alegria poder retornar a essa casa para juntos adorarmos ao Senhor. Quero aqui dizer aos irmãos que nós temos tudo para darmos certo nessa noite, né? Primeiro, porque estamos sob a direção de Deus. E segundo, porque eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Trago a paz do meu pastor Sidney. E hoje eu não me faço acompanhado, mas hoje eu me faço muito bem acompanhado, né? Da pessoa da minha esposa Elizabeth. E ela veio de verde combinando com a igreja, irmão. Olha aí. Ela acertou, eu não acertei, né? Tá vendo aí? E olha que eu gosto dessa cor, viu? Minha esposa Elizabeth, meu filho Lucas Daniel Monteiro, que é pentecostal até o tutano, que já está dando lugar na salinha. E Deus me deu um presente, né? De estar comigo hoje, a minha sobrinha Isabelle, irmãos. Olha como ela está chique hoje, irmão. Minha sobrinha que eu amo muito. Ela é uma bênção. Meu amigo, pastor Robério, meu companheiro, presente de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Pastora Kelly, Deus abençoe também, de uma forma toda especial. E eu quero parabenizar vocês, viu? 4 anos de ministério, né? Que benção, parabéns, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Louvar a Jesus pela vida dos irmãos, das igrejas visitantes também que vieram. Deus abençoe os pastores, os mestres, cada um dos senhores que aqui estão. Eu vou fazer algo porque foi me dada a permissão, se não fosse dado eu não faria, mas porque foi me dada a permissão eu irei fazer. Acabando o culto eu estarei ali fora. O Senhor me deu o privilégio de escrever 3 livros, porém devido às muitas correrias do ministério, esses meus livros têm acabado e eu estou sem tempo de mandar produzir, reproduzir mais desses livros. Porém, eu tenho ali alguns livros que eu tenho certeza que irão abençoar a sua vida. Eu tenho ali uma coletânea do Deixados para Trás. Eu tenho só uma coletânea só. Cada livro é R$40, mas a coletânea com 5 livros sai R$120 apenas. Tenho ali coletânea de 3 livros femininos, livros poderosos para as mulheres. Tenho Bíblia com letra jumbo, tenho Bíblia com letra gigante, tenho Bíblia slim, irmão, é só coisa de crente. Tem muitas variedades de livros ali, passa ali na tenda, amém? Às vezes os irmãos passam direto, né? Olhar não paga não, irmão, passa lá, me cumprimenta, fala comigo, né? Vai ser bênção de Deus. E eu agora virei gravateiro, irmão, agora eu estou
vendendo gravatas, né? Então, eu tenho algumas gravatas. Olha que gravata top, irmão. E eu estou vendo que tem uns obreiros aqui que gostam de gravata. Então, passa ali. Para você que é obreiro, que gosta de gravata. Para você que trabalha, né? Um advogado no seu trabalho precisa usar. Passa ali. Abençoe minha vida, minha casa, minha família. Em qualquer lugar, essas gravatas estariam R$50. Mas como eu estou hoje no 4º ano da Restaurando Vida, né? Então, uma é 30, 2 é 50. Passa lá, abençoe minha vida, minha casa e minha família. Mateus capítulo de número 3. Pode dar lugar, varão, deixa Deus te usar. Eu não tenho esse cabelo top, você tem? Mateus capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17. Os irmãos no fundo estão me ouvindo bem? Estão? Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que no decorrer da mensagem permaneçam com a Bíblia aberta. Eu não sei se os irmãos, às vezes que eu vim aqui, eu percebi que os irmãos têm o hábito de fazer anotações. Eu também tenho esse hábito. E eu, se eu fosse os irmãos, eu faria algumas anotações. Amém? Permaneça com a Bíblia aberta em Mateus capítulo de número 3. Versículo 16 e 17. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, e o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. 17. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu vou ler na minha tradução, João Ferreira de Almeida. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Pai, mais uma vez te louvamos por estar diante da tua presença. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Perdoa o meu olhar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Perdoa-me, Senhor. O salmista diz que os meus pecados e as minhas iniquidades estão diante dos seus olhos. Eu te peço perdão. Fala conosco, pois estamos ansiosos e desejosos para ouvir o som da tua voz. E tudo aquilo que queira impedir os teus filhos de ouvir a tua palavra e de sentir a tua presença, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Todo cansaço, toda fadiga, todo devaneio, toda distração, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja conosco, e Espírito Santo permaneça conosco. Amém. Antes de você se assentar, você vai dizer para no mínimo 2 crentes. No mínimo 2, você vai olhar para ele e vai dizer: a igreja de João nunca mais foi a mesma. Só quem acredita se assente fazendo aquele barulho que o diabo não gosta, irmão. Eu sempre dou tema às minhas mensagens. A última vez que eu ministrei, a primeira vez que eu ministrei por aqui, eu falei sobre Jonas. E eu falei sobre Deus, eu e minha missão. Na penúltima vez que eu ministrei aqui, eu ministrei sobre os degraus de um escolhido. Eu estive ministrando ontem na minha igreja. Uma pregadora estava vindo de Salvador e não conseguiu chegar. A missionária ligou para mim da última hora e eu corri para socorrer a minha igreja. E ontem eu ministrei sobre lições de Atos, capítulo de número 3. O tema da minha mensagem nessa noite é a igreja de João Batista. Vamos repetir? A igreja de João Batista. Quando chegou a ocasião de Jesus vir à terra para receber o corpo mortal, foi nesse mesmo tempo, foi nessa mesma época, em que nasceu um dos maiores profetas que um dia já pisaram na terra.
Pastor, e quem é esse profeta? Esse profeta tem nome, e o seu nome é João Batista. João Batista é o seu nome. Porém, o mesmo ele teve uma missão, e havia uma importância significativa na sua missão. Missão essa de preparar o caminho para o Filho de Deus. Porém, essa missão não foi uma tarefa fácil. Essa missão não foi uma tarefa nada fácil. Essa missão foi uma tarefa difícil. Porém, João a cumpriu de maneira excelente. João cumpriu de maneira tão excelente que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, vai falar e vai testemunhar a respeito de João. Em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 28, Jesus diz: E eu vos digo que dentre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Esse João que é filho dos idosos Zacarias e Isabel, ambos descendentes de uma família de sacerdote. João, ele cresceu no deserto da Judeia, e foi no deserto da Judeia que João recebeu o seu ministério profético. A prova disso é que quando lemos, quem gosta de Bíblia aqui, Lucas capítulo de número 3, versículo de número 2, o texto diz: veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E foi nos desertos que João, ele crescia e se robustecia. Foi nos desertos que João, ele crescia e se fortalecia. Pregador é conversa? Não é conversa não, é Bíblia. Quando lemos Lucas capítulo de número 1, versículo de número 80, o texto diz: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Os irmãos perceberam que o texto diz que o menino crescia, o menino crescia, o menino crescia em espírito nos desertos. Os irmãos perceberam que deserto aqui não é singular, mas os irmãos perceberam que deserto aqui é plural, nos desertos. Porque deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Alguém está nesse culto aqui? Só que tem algo poderoso, há duas verdades poderosas sobre o deserto que nós precisamos saber. Quantas verdades eu disse? Duas verdades, não poucas pessoas. Quantas verdades eu disse? Duas verdades sobre o deserto que nós precisamos saber. Pastor, qual é a primeira verdade sobre o deserto que nós precisamos saber? Número 1, o deserto tem poder de nos matar. Você pode olhar para alguém e dizer isso: o deserto tem poder de nos matar. O deserto tem poder de nos matar. Isso é tão verdade que quando olhamos no Pentateuco, nós iremos ver que muitos hebreus morreram no deserto. Porque verdade seja dita, o deserto tem poder de nos matar. Talvez enquanto eu estou pregando aqui, você lembrou daquele jovem pregador que começou na sua igreja. Lembra, pastores? Ele era uma bênção. Ele começou muito bem e ele pregava, e ele tinha uma eloquência. Lembra da interpretação do texto que ele tinha? Ele era um jovem talentoso. Ele tinha tudo para dar certo e chegar muito longe no ministério. Ele pregava muito bem, até o dia em que passou pelo deserto. Lembra daquela moça que louvava na igreja? Ela era uma bênção. Ela louvava com unção,
e ela tinha uma voz poderosa. As pessoas fariam cursos e pagariam cursos para ter a voz que ela tinha, e ela tinha diretamente do céu. E é interessante que ela louvava. Louvor na igreja começou a sair nos lugares. Ela louvava muito até o dia em que passou pelo deserto. Lembra daquele casal que começaram a noivar na igreja? Eles namoraram, noivaram, e eles se amavam. Eles vinham para o culto de mão dada. As pessoas olhavam e falavam: esse daí vai durar muito. Eles noivaram, se casaram, e eles eram uma bênção. Eles se amaram até o dia em que o casamento passou pelo deserto. Lembra daquele pastor que abriu uma igreja perto da sua? Ele era uma bênção, ele era top, ele era legal, fazia vários eventos. Todo mundo queria ir para a igreja dele, todo mundo queria congregar com ele. Ele era uma bênção até o dia em que passou pelo deserto. Passou pelo deserto, fechou a igreja. Passou pelo deserto, o ministério do pregador acabou. Passou pelo deserto, a cantora abandonou o ministério. E passou pelo deserto, o casamento acabou. Porque verdade seja dita, o deserto tem poder de nos matar. Só que tem uma segunda verdade sobre o deserto, e só quem está ligado vai pegar essa palavra aqui. Qual, pastor? Número 1, o deserto tem poder de nos matar. Número 2, o deserto tem poder de nos deixar mais forte. Não vou repetir. O deserto tem poder de nos deixar mais forte. E eu já vou começar a liberar uma palavra para quem quer receber. Se esse deserto não te matou, tenha certeza que você saiu mais forte dele. Você pode levantar as duas mãos para os céus. Não levanta uma, não, levanta as duas mãos, porque há uma palavra profética que sai da minha boca nessa noite. Esse deserto não vai te matar. Nesse deserto o teu casamento não acaba. Nesse deserto o teu ministério não acaba. Nesse deserto o teu louvor não acaba. Recebe, profeta. Nesse deserto, pregador, você não vai abrir mão do seu ministério. Há uma palavra de Deus para você. Depois desse deserto você vai amar mais. Depois desse deserto você vai ser mais feliz. Depois desse deserto você vai crescer mais. Depois desse deserto você vai ter mais unção, mais graça, mais virtude, mais poder. Se prepare, porque quem viver verá o que será da sua vida depois desse deserto. Há uma palavra de Deus para você nessa noite. Você não vai morrer, você não vai parar, você não vai acabar, você não vai desistir, você vai sair mais forte. Alguém crê nessa palavra? Dá um salto dessa cadeira, dá um grito de glória a Deus nessa noite. Esse deserto não vai matar você. Me ajuda a pregar. Eu não vou pregar sozinho, não. Você vai me ajudar a pregar. Levanta o dedinho de profeta, se levanta. Pastor, por que eu vou fazer isso? Porque é uma dinâmica, é didático. Aponta para esse crente e diga para ele: esse deserto não vai matar você. Diga para ele, fala assim: você vai sair mais forte desse deserto. Ei, levita, se prepare para louvar com mais unção. Ei, pregador, se prepare para pregar com mais unção. Ei, casal, se prepare, porque o casamento de vocês vão viver uma nova fase, uma nova etapa. Eu vou liberar uma palavra. Você ainda não viveu a melhor fase da sua vida e do seu relacionamento. Deus tem algo extraordinário para você. Não vai. Primeiro ano, vamos ver se aguenta o deserto. Segundo ano, vamos ver se aguenta o deserto. Terceiro ano, vamos ver se aguenta o deserto. Quarto ano, falou: deixa quieto, não dá mais. Deixa eles continuar. Vamos parar com a calúnia, vamos parar com a mentira, porque eles passaram pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro e até agora. Não, você não quer receber esse negócio, não. Eles passaram pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro, e tá de pé, tá cheio desse jeito. Eu achei que não ia sair da garagem, eu achei que não ia sair de 5 pessoas, eu não sei que achei que ia sair de 4 pessoas. Vocês ainda nem viveram a melhor fase desse ministério.
E o menino crescia. Só me dá mais retorno, por favor. Aqui eu mesmo controlo. E o menino crescia e se robustecia nos desertos. Só que aqui tem algo poderoso nesse texto. E quem gosta dos detalhes da Bíblia aí? Quem gosta dos detalhes? Glória a Deus. Aqui tem algo poderoso nesse versículo de número 80. Porque olha o que o texto diz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, pastora Kelly. Aí o texto vai dizer assim, ó, ponto. Aí eu gosto dos pontos. Vai assim, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Aqui aparece um princípio básico. Um princípio. Vocês não estão nesse culto. Vocês querem que eu vou embora? Vamos lá. Um princípio. Pastor, que princípio básico é esse? Que ninguém aparece para crescer. Não vou repetir de novo. Ninguém aparece para crescer. Porque primeiro você cresce, depois você aparece. O texto diz que ele cresceu nos desertos para depois aparecer. Vocês estão nesse culto aqui, hein? Porque isso bate na minha geração, que quer aparecer sem crescer. Eu não sei se eu digo isso. Vocês querem ouvir esse negócio aqui? É gente que quer aparecer sem crescer. Pregou 2 dias na igreja, já coloca conferencista internacional, agendas abertas 2026. Louvou 3 cultos na igreja e foi louvar um culto fora, já colocou Levitinha do Senhor, agendas abertas. Esses dias eu dou mentoria para jovens pregadores. E esses dias um jovem de 17 anos falou para mim: meu pastor está querendo barrar meu ministério. Eu falei: meu filho, quantos anos você tem? Ele falou: 17. Eu falei: não, meu filho, seu pastor não quer barrar seu ministério. Seu pastor, ele quer proteger seu ministério e você não está sabendo. É gente que quer aparecer sem crescer. É gente que não sabe, não quer lavar banheiro de igreja. Eu não sou tão velho assim, mas no meu tempo, a cor da festa era a cor da igreja. Quem é desse tempo aí? Se a igreja era azul, a festa era azul. E a gente tinha que chegar cedo para pintar a igreja. E a gente tinha que chegar cedo. Eu sei o que é. Irmão, eu fui tudo, né? Eu fui cooperador, eu fui porteiro, eu fui tudo. E eu ficava na porta. A gente tinha que ser o primeiro a chegar. Aí chegava com o terno mesmo, tirava o terno, dobrava a camisa aqui e lavava a igreja antes do povo chegar. Depois só arrumava o cabelo, arrumava tudo e já ia. E tem gente, meus pastores, que não sabe nem o que é lavar banheiro de igreja. Tem gente que não sabe nem o que é varrer igreja. Tem gente que não sabe nem o que é abrir cedo a igreja, ligar o som e ficar esperando o povo. Tem gente que não sabe nem o que é pintar a igreja. Uma vez eu dirigi a vigília e eu falei para o jovem diácono, eu falei: meu filho, pega água para os obreiros do altar aqui. Ele olhou para mim e falou bem assim: eu sou diácono, rapaz. Eu olhei e falei bem assim: mas não está aqui para servir? Não está aqui para servir as pessoas? É gente que quer aparecer sem crescer, aparecer sem crescer, aparecer sem crescer. E qual é a palavra para algumas pessoas? Já que é aniversário de igreja e tem muito obreiro aqui, a palavra para você é essa: primeiro você cresce, depois aparece. Primeiro você cresce, depois aparece. Eu vou dizer até alguém receber: primeiro você cresce, depois aparece. Primeiro você serve, depois fica de pé. Primeiro você... alguém está nesse culto aqui. Cresce primeiro e aparece depois. Primeiro você cresce, depois você aparece. Dá uma olhadinha para o lado aí e fala assim: ó, cresce primeiro e aparece depois. Ninguém aparece para crescer. Primeiro você cresce, depois você aparece. John Trapp escreveu dizendo que é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. João cresceu nos desertos da Judeia. Porém foi no deserto da Judeia que João estabeleceu a sua igreja. E aí 3 grupos de pessoas vinham visitar a igreja de João. Quantos grupos eu disse? 3 grupos. Pastor, e aonde está isso? Versículo de número 5 do capítulo 3. Então ia ter com João, número 1, Jerusalém. Número 2,
toda a Judéia. E número 3, toda a província, todos próximos do Jordão vinham. Então esses 3 grupos vinham para visitar João. Aí eu gosto, irmão, desse texto, por quê? Porque quando a gente começa a ler aqui, nós percebemos uma coisa, que essa igreja aqui é a igreja de João Batista. Porque quando você lê aqui, o texto vai dizer, o pastor dessa igreja não é outro a não ser João. Pastor, mas o pastor daqui não é Jesus? Ainda não. O pastor daqui é João, porque João é que prega. Versículo 6, todos vinham para ser batizados por ele. João tinha discípulos, todos vinham para ouvir quem pregar? João. Então essa igreja estabelecida no deserto é a igreja de João. Só que eu já vi alguns pregadores pregando nesse texto, e eu confesso que todas as vezes que eu ouvi alguém falar desse texto, eles pregavam falando que a mensagem de João era dura, que João era um pastor que batia muito. E se eu falar para você que João não é o pastor que bate? Vocês estão aqui ainda, irmão? Eu amo esse silêncio. João não é o pastor que bate. Pastor, se João não bate, João é que pastor? João é o pastor que confronta. Pastor, mas e aquelas mensagens que eu ouvi que João chama todo mundo de cobra? Escute o negócio. Existem 2 tipos de pregadores. Quantos tipos de pregadores existem? 2. Existe o pregador que bate e existe o pregador que confronta. E há uma diferença quando você ouve um pregador que bate, e há uma diferença quando você ouve um pregador que confronta. Quando você ouve um pregador que bate, você sai com raiva dele, você sai com raiva da tua liderança, você sai com raiva da tua igreja, você sai com raiva da tua família e você sai com raiva de Deus. Agora, quando você ouve um pregador que confronta, você sai com raiva de você mesmo. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu vou liberar uma palavra. Já que é o 4º aniversário da igreja, eu profetizo que Deus vai levantar pregadores que confrontam nessa noite. Essa é a igreja de João. Pastor, mas como que João não é um pregador que bate? Lembra do que os pregadores pregam? Que João chama todo mundo de cobra. Quem já ouviu essa mensagem? Eu já preguei isso aí. João chamando todo mundo de cobra. João chama todo mundo. Lembra? Vem aqui, Cascavel. Vem aqui, jiboia. Vem aqui, não sei o quê. E se eu falar para vocês que João não chama todo mundo de cobra? João não chama? Não. E por que João não chama todo mundo de cobra? Primeiro, porque João é o pastor da igreja. E nenhum pastor em sã consciência paga o preço que paga, sofre o que sofre, renuncia o que renuncia para pastorear uma igreja de serpente. Pastor não gosta nem de bode, piorou de serpente. Pastor, prova para mim que João não chama todo mundo de cobra. Eu te provo. Vamos ver? Versículo de número 1, capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Pastor, qual é a mensagem de João? A mensagem de João está no versículo de número 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que, pastor? Porque toda mensagem de arrependimento é uma mensagem que nos confrontam. A mensagem de João está no versículo 2, verso de número 3. Porque este é anunciado do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto. Ele apenas está repetindo o que o profeta Isaías fala dele mesmo. Verso de número 4 vai falar sobre as vestes do alimento de João. Por quê? Porque João é profeta, e todo profeta se veste diferente, se alimenta diferente, fala diferente, anda diferente. É diferente.
Versículo de número 5, os 3 grupos que visitavam a igreja de João. Versículo de número 6, aqueles que vinham para ser batizados por ele, para provar que ele é o pastor da igreja. Versículo de número 7, está com a Bíblia aberta aí? Anota o versículo de número 7 lá em casa. O texto diz assim, ó: e vendo ele que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aqui no versículo de número 7 está a prova que João não chama todo mundo de cobra. Pregador é conversa. Você pode colocar aí, meu amigo, na João Ferreira de Almeida, revista corrigida, o versículo de número 7 do capítulo de número 3. Quem gosta de Bíblia aí, dá um glória a Deus bem alto para mim ouvir aí. Cadê? Isso, versículo de número 7 do capítulo 3. Você pode colocar aí, varão? Vamos ler a gente junto, é melhor, né? E se você não dá glória, o negócio tá ruim, irmão. Vamos lá? O texto diz: e vendo ele, e vendo... Ih, pouco barulho para muita gente. E vendo... ele quem? João. E vendo ele, João, anota aí, faz um rabisco na sua Bíblia assim, ó. E vendo ele fala de uma das características do pastor de ovelha. Por que, pastor? Porque todo pastor de ovelha enxerga além da ovelha. Ah, você não está aqui. É por isso que quando o pastor fala, lembra, irmãzinha, quando você traz aquele moço do mundo e fala bem assim: ô pastor, olha aqui, eu trouxe para converter aqui, pastor. E o pastor fala: minha filha, abre o olho, já estou vendo a cauda desse lobo de longe. Abre o olho. É quando você conversa, o seu pastor fala: segura, dá um tempo. É porque todo pastor enxerga além da ovelha. Ele enxerga aquilo que a ovelha não enxerga. Você está nesse culto aqui? Versículo: e vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, e disse-lhes, ponto e vírgula, e disse-lhes, aqui é um indicativo, e disse-lhes, pastor, para quem João está falando? Para toda a igreja? Não, para fariseu e saduceu. E disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João não chama a igreja de cobra, João chama fariseu e saduceu, porque João viu que no meio do seu rebanho tinha serpente, porque todo pastor sabe que no meio da sua igreja tem serpente inserida. Alguém está nesse culto aqui? Quando ele vê, pastor, fariseu, ele fala: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pastor, mas o Senhor falou que ele não bate. Em ovelha ele confronta, mas em serpente é paulada para se converter. Então João não chama todo mundo de... ele chama fariseu e saduceu, porque todo pastor sabe que no meio do seu rebanho tem serpente. Aqui em Guarulhos não tem. Aquele tipo de serpente que o culto acaba e ele fala: eu não sei porque acabou tarde. Não tem. Aquele tipo de serpente que reclama do louvor que tocou. Aquele tipo de serpente que vai para casa, faz um cafezinho, e nesse cafezinho ela faz uma mini reunião da igreja, convida todos os membros, só não convida a liderança. Aqui não tem esse tipo de serpente. E que quando chega, coloca, aí serve o nome do pastor é café, o nome da pastora é o pão, o nome do irmão é o almoço, e vai servindo. Isso é serpente. Serpente fala de A, fala de B, fala de C, fala de todo mundo. E ele viu que no meio do rebanho dele tinha serpente inserida. Vocês querem continuar ou é melhor a gente encerrar? Continua? Porque é aniversário da igreja, vai ficar com cara de culto de ensino. E vendo, quando chegamos no versículo de número 13, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Do capítulo, o texto diz assim, ó: então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Coloca João 1:29 aí, varão. Olha o que o texto diz. Então veio Jesus. Eu vou fazer uma concordância bíblica, que é o mesmo texto, é a mesma história bíblica em livros diferentes. Aí quando você ler João capítulo de número 1, versículo de número 29, olha o que o texto vai dizer. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. João viu a Jesus que vinha para... Os irmãos perceberam que a ideia que dá aqui é de uma fila? João viu a Jesus, pastor Kelly, que vinha para ele. Por que, pastor? Porque a ideia é de uma fila. Porque Jesus não fura fila.
Jesus espera a hora dele. Jesus espera o momento dele. Jesus espera o tempo dele. Jesus não fura fila. Eu não sei, posso falar isso, irmãos? Sim ou não? Posso aplicar? Jesus não é aquele tipo de crente que ele está numa igreja, ele não é consagrado e ele pula para outra igreja para ver se ele se consagra mais rápido. Jesus não fura fila. Jesus espera o tempo e a hora dele. E vendo ele que vinha para o seu batismo, quando eu leio esse texto, sabe qual é a ideia que dá? A ideia que dá é que Jesus ficou para ouvir João pregar. Jesus ficou para ouvir João pregar. E esse negócio é poderoso. Por quê? Porque esse negócio mexe com a minha cabeça, meu amigo pregador. Sabe por quê, pastor? Porque o que eu vejo aqui é a palavra sentado para ouvir a palavra. Vocês estão aqui ainda? A palavra sentado para ouvir a palavra. E por que você na hora da palavra quer ir embora? E por que você na hora do louvor a lagriminha estava até descendo, mas na hora da palavra está com essa cara de ué? A palavra sentou para ouvir a palavra. Só que a mensagem que João pregou, mexeu com Jesus. Impactou Jesus a tal ponto que Jesus disse: quando eu virar pregador, eu vou pregar a mensagem do meu líder. Porque a minha maior referência não é pregador itinerante, eu sou, nada contra. A minha maior referência não é pregador do YouTube. A minha maior referência é o meu líder. Pregador é conversa, não é conversa não, é Bíblia. Quando você lê Mateus capítulo de número 3, versículo de número 2, a mensagem de João: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando você lê Mateus capítulo 4, versículo 17, o texto diz: e começou Jesus a pregar. Primeira agenda, primeiro convite, primeira oportunidade. E qual é a mensagem que Jesus prega? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque a sua maior referência não são pregadores que vêm, passam aqui e vão embora, mas sua maior referência tem que ser o seu líder. Porque pregador nenhum vai cancelar a agenda para visitar a tua casa. Pregador nenhum, quando o pau estiver quebrando com a tua esposa, vai lá na tua casa orar por vocês. Pregador nenhum vai no hospital visitar você quando você estiver enfermo. A tua referência é o teu líder. Aí eu gosto do versículo 29, o texto diz: no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Vocês estão aqui ainda? Diga amém. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do... Posso fazer uma pergunta para vocês, sim ou não? E só vai pegar quem tiver ligado, irmão. Quem tiver em outro lugar não vai pegar. Quem tiver com devaneio não pega. Posso fazer uma pergunta para vocês, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você viu João chamar mais alguém de cobra? Você viu João chamar mais alguém de serpente? Você viu João chamar mais alguém de cobra? Pastor, e por que, irmão, se você não pegar esse negócio aqui, pastor, e por que João não chamou mais ninguém de cobra? Porque quando João notou a presença do cordeiro, João pensou: se o cordeiro está na casa, para que perder tempo com serpente? Não, vou repetir esse negócio aqui. João pensou: se o cordeiro está na casa, eu vou, a minha atenção é exclusivamente do cordeiro. Se o cordeiro está na casa, eu não estou preocupado com a serpente. Mas fala mal de mim, fala do jeito que eu prego, fala do jeito que eu canto, fala do meu cabelo, fala do meu vestido, fala da minha roupa, fala do meu terno, fala da minha gravata. Não estou nem aí para você, serpente. Meu negócio aqui é o cordeiro. Eu vim adorar o cordeiro, eu vim exaltar o cordeiro. Mas alguém vem adorar o cordeiro nessa noite? Levanta a mão aí, abre essa boca. Por um minuto você pode adorar o cordeiro nessa casa? Levante as duas mãos para o céu, as duas. Adore o cordeiro por um minuto. Por um minuto você pode adorar a presença do cordeiro. Isso. A mão levantada e a boca aberta. Foi o cordeiro que te salvou, o cordeiro que te libertou, o cordeiro que te resgatou. Isso. Adore o cordeiro nessa casa. Pode cantar, vem cantando.
vou ficar perdendo tempo com serpente. A minha atenção, meu pastor, é exclusivamente do Cordeiro. O que importa é que eu vim adorar o Cordeiro. Quando Jesus chega nessa igreja de João, vai acontecer 3 coisas que ainda não tinham acontecido. E é sobre essas 3 coisas que eu quero falar nessa noite. Eu digo 2, no máximo 2, e eu encerro a minha participação. Pastor, quais foram as coisas que aconteceram na igreja de João? Número 1, versículo de número 16, o texto diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram. Número 1, a primeira coisa que aconteceu na igreja de João é que teve céu aberto. Só que esse negócio é interessante. Por quê? Porque sobre o céu aberto, todo mundo prega, todo mundo fala. Só que tem algo aqui poderoso. Por quê, pastor? Porque quando o céu se abre, João ele para de olhar para baixo e João olha para cima. Pregador é conversa, não é Bíblia? João capítulo 1, verso 32, o texto diz: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu. Ou seja, quando o céu se abriu, João ele perdeu a sua visão horizontal e teve apenas a visão vertical. Por quê, pastor? Porque a ótica de João foi transformada. João agora já não tem mais uma ótica horizontal. João agora tem uma ótica vertical. A maior prova disso é que depois que o céu se abre, você não vê João falar de cobra. Porque João não está olhando mais para cá. João está olhando para... É triste ver pessoas dizer que no culto teve céus abertos e ela saiu com a ótica do mesmo jeito que entrou. Vocês estão aqui, irmão? Ah, você não sabe o poder que teve na igreja, mas a sua ótica continua a mesma. Você continua perdendo tempo com as coisas aqui da terra. Você continua perdendo tempo com disse-me-disse. Você continua perdendo tempo com fofoca. Quem olha para os céus é diferente. O salmista no Salmo 123 primeiro diz: para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. O salmista no Salmo 121 ele diz: eleva os meus olhos para os montes, porque de lá que veio o meu socorro. Davi, mas por que você olha para os montes? Porque nos montes ficavam os deuses, os ídolos pagãos. Nos montes ficava Baal, Azera e Astarote. E alguém pergunta: Davi, o seu socorro vem de Baal, o seu socorro vem de Azera, o seu socorro vem de Cícero, o seu socorro vem de Maria, o seu socorro vem de São Pedro, o seu socorro vem de João? Ele fala: não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E qual é a palavra que eu quero profetizar? Que Deus vai mudar a sua ótica, e quem tem os olhos para os céus é diferente. Quem olha para o céu não tem inveja. Quem olha para o céu não entra em sistema e nem esquema. Quem olha para o céu tem sensibilidade no culto. Quem olha para o céu não se preocupa com pessoas. Quem olha para o céu adora em vez de murmurar. Quem olha para o céu ainda acredita nos mistérios e nas profecias. Quem olha para os céus ainda acredita em línguas estranhas. E quem olha para os céus está ansioso para ver Jesus raiar das nuvens e descer para buscar a sua igreja. Você pode levantar as mãos, você pode abrir a boca, você pode adorar a Ele. Olho para os céus, eu olho para os céus. Eu ainda acredito nos mistérios. Eu ainda acredito em línguas estranhas. Eu ainda amo o relacionamento com Deus. E eu ainda estou ansioso pela sua volta. Número 1, a Bíblia diz que os céus se abriram. Quando o céu se abre, a ótica de João muda. Ela deixa de ser horizontal e vira vertical.
Você pode olhar para alguém e dizer: a sua ótica será transformada. E você nem disse não, está com medo. Falar com o irmão não é pecado, não. Pecado é falar mal da vida dos outros. Fala com ele, a sua ótica será transformada. Vamos encerrar, irmão? Ou a gente continua? Só mais um tópico e eu encerro a minha participação. Número 1, os céus se abriram. Número 2, o texto diz, versículo de número 16: e sendo Jesus batizado, quem gosta de Bíblia aí, dá um glória a Deus aí. Eis que lhe abriram os céus, e vi o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Pastor, qual é a segunda coisa que acontece? O Espírito desce. Porém, para o pregador é conversa, não, é Bíblia. Versículo 32, e João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Pastor, quando o Espírito desce para fazer duas coisas. Quantas coisas eu disse? Duas coisas. Número 1, o Espírito desceu para revestir. O Espírito desceu para revestir. Pregador é conversa, não, é Bíblia. Porque quando você ler Mateus capítulo de número 4 e versículo de número 16, o texto diz que o Espírito reveste ele. Mas quando você lê Mateus capítulo 4 e versículo de número 1, o texto diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Os irmãos perceberam que esse Espírito que reveste ele no capítulo 3, verso 16, é o mesmo Espírito que leva ele ao deserto. O Espírito que reveste ele em Mateus capítulo de número 3 é o mesmo Espírito que conduz ele no capítulo de número 4. Por quê? Porque se no capítulo de número 4 ele é tentado, no capítulo de número 3 ele é revestido. Vou repetir. Se em capítulo de número 4 ele é tentado, no capítulo de número 3 ele é revestido. E eu vou liberar porque eu percebi que 3 pessoas pegaram. Satanás está falando assim: vou armar um marapuca para ela domingo de manhã. Mas ele esqueceu que no sábado à noite, no primeiro dia de congresso da comunidade evangélica, isso, restaurando, o Senhor já está te revertindo. O diabo ele está falando: amanhã eu armo laço contra a sua vida, mas hoje o céu já está revestindo a sua vida, revestindo a sua casa, revestindo a sua família. Amanhã eu pego o filho dela, amanhã eu pego o marido dela. Chegou atrasado Satanás, porque Deus já está dando livramentos. Eu vou armar cilada, vou preparar os entes queridos para liberar uma palavra para machucar ela. Ele esqueceu de uma coisa, que se ele está preparando alguém para te ferir amanhã, Deus já está te revestindo. Tem revestimento de Deus. Lucas 24, 49, o texto de Jesus diz: e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficar por aí nessa Jerusalém, até que do alto seja revestido de... porque o Espírito vem para revestir. Pastor, qual é a segunda coisa que aconteceu? A segunda coisa que aconteceu quando o Espírito desceu: número 1, ele desceu para revestir, e eu encerro agora. Número 2, ele desceu para identificar. Pregador é conversa, não é conversa, não é Bíblia. Olha o que o texto vai dizer: e o Espírito desceu sobre ele. Ô irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Espírito Santo precisava descer em forma corpórea de pomba? Precisava? Não, não precisava. Mas por que ele desceu? E é a Bíblia que diz: e desceu e pousou sobre ele. E pousou. E alguém vai pegar. Por quê, pastor? Porque a multidão que ia, não ia para ver Jesus. Vocês estão aqui?
a multidão que ia para ver João, porque João era o pregador do momento. Quando a voz fala, esse é o meu filho amado, começa o bafafá. É João, é João, é João, é João. Aí o Espírito desce e posa sobre ele. Não é João, é ele. Não é João, é ele. Vou liberar. Não é João, é ele. Alguém recebe essa palavra? É por isso que alguém passa nessa igreja e vê. Eu não sei porque aquele povo está do lado de fora e levantando as mãos. Aí eles não entendem nada porque eles são carnais. Mas Satanás está lá do outro lado e está falando: não toca que tem filho ali. Não toca que tem filho ali. Não toca! É filho! Cadê os filhos de Deus nessa casa? Abre essa sua boca. Isso, você pode abrir a boca em nome do Senhor Jesus. Levante as duas mãos para os céus. Levanta, pega na mão desse vaso aí. Pega na mão dessa profetisa. Levante a mão dele para cima. Fecha esse corredor aí. Isso. E a sua oração agora é por esse irmão que está do seu lado. E você vai orar: Senhor, reverte ele. Senhor, reverte ela. Se quiser ficar de pé, fique, mas ore por ele. Fecha o corredor aí, fecha o corredor. Pega na mão desse vaso aí. Vem, meu filho, no 3 você já louva. Isso. Pega na mão desse profeta aí, pega na mão dessa profetisa, levanta pra cima. Eu vou contar até 3. E no 3 você vai começar a orar por esse crente. No 3 você vai começar a orar por esse profeta. Isso. Eu digo 1. Eu repreendo toda a palavra de maldição lançada contra a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus. Eu digo 2. Eu repreendo toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, em nome do Senhor Jesus. Todo trabalho feito na cachoeira, todo trabalho feito na encruzilhada, todo trabalho feito no cemitério, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu digo 2,5. Vai orando, vai orando, vai orando. Reverte, enche, 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 enche. Eu digo 3. Ora, ora. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando. A seta cai, o laço cai. Olha por esse vaso, olha por essa profetisa. Olha por ele. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Isso, ore, ore, ore. Isso. Entra nessa guerra aí comigo, vai. Entra nessa peleja comigo, vem. Começa a guerrear comigo nessa caça. Tem crente de guerra nessa noite? Tem profeta de guerra nessa noite? Isso, 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 isso. Olha por esse cara, olha por essa moça, olha por esse homem, olha por essa mulher.